Queridos, é com grande alegria que eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Deus? Diga graças a Deus. Diga para quem está ao seu lado, que bom te ver aqui. Não, você falou fraco, senão ele não volta mais. Diga que bom te ver aqui. Queridos, pedi a Deus uma palavra para esta noite. E o Senhor avivou um texto no meu coração e eu queria compartilhar com você, amém? Então você que trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3 e o verso é o de número 20. Apocalipse capítulo 3, verso de número 20. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu quero externar a Deus a minha gratidão pela oportunidade concedida de mais uma vez assumir o altar e servir a mesa com a extraordinária palavra do Senhor, amém? Quero louvar a Deus pela vida do pastor João Nery, pela vida da pastora, agradecendo vocês. Eu agradeço a todos os obreiros dessa casa, que Deus em Cristo possa abençoar a vida de todos, amém? Deus abençoe meu amigo Mateus, uma bênção de Deus, que Deus continue te usando de uma forma extraordinária, amém? Deus abençoe a Sara, Deus abençoe a Bel, essas mulheres de Deus, Deus abençoe o pastor Marcelo, sua esposa, pastora, que Cristo possa abençoar a vida de todos, amém? Quantos acharam o texto bíblico, diga eu achei. Quem não achou, diga eu só acho na prova. Está todo mundo crente. Só o verso 20 assim está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Vou ler de novo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Repita bem forte, diga: o noivo vem aí. O noivo vem aí. Agora olhe para quem está ao seu lado, pergunte para ele, diga para ele quem você é. Diga para ele assim: quente, frio ou morno? Tomai os vossos assentos. Glória a Deus, amém? Vou pedir só para aumentar um pouco do microfone aqui, profeta. Eu falo um pouco devagar, eu queria ter voz assim igual o pastor Marcelo para pregar, mas eu falo muito baixo, amém? Olhe para cá, tenha um pouco de paciência comigo, eu sou um pouco devagar, mas eu creio que Deus vai falar conosco, amém, queridos? Ao olharmos para o Berit Hadashah, o Neotestamentário ou o Novo Testamento, somos sabedores que o mesmo é possuidor de 27 livros, entre eles é possuidor de 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É caracterizado por um livro histórico, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. É possuidor de 3 epístolas paulinas, 8 cartas gerais e o único livro profético do Novo Testamento, a saber, o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa Apo, Apo significa tirar de, calúmnia significa véu, ou seja, tirar o véu ou desvendar aquilo que está oculto. Apocalipse é possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras, 9 perguntas e 7 bem-aventuranças. O livro de Apocalipse é dividido em 3 períodos. É dividido do capítulo 1 ao capítulo de número 2, falando acerca das coisas que vistes. É dividido do capítulo 2 ao capítulo 3, falando acerca das coisas que são. E é dividido do capítulo 4 ao capítulo de número 22, falando acerca das coisas que acontecerão. E a saber que o autor do livro de Apocalipse é João, o discípulo mais novo a ser chamado no ministério de Cristo, com aproximadamente 24 anos de idade. E fazendo uma retrospectiva bíblica acerca da história desse homem, nós conseguimos tirar algumas revelações extraordinárias. Primeira, João cresce dentro de um lar onde a pesca predomina, onde a pesca reina, onde a pesca manda, porque seu pai Zebedeu era um pescador muito conceituado naquela época. Então João cresce dentro de um lar onde a pesca reina, onde a pesca predomina, onde a pesca manda. Então João cresce sendo aquilo que o pai dele queria que ele fosse. Mas olhe para cá, que isso aqui é para você dar glória. Eu aprendi que o homem só é aquilo que outro homem quer que ele seja,
enquanto ele não teve o encontro com Cristo, porque quando ele tem um encontro com Cristo, as expectativas humanas caem por terra, e o propósito de Deus é estabelecido sobre a vida daquele que Deus vocacionou. Deixa eu melhorar. Antes do encontro, ele é aquilo que o pai dele queria que ele fosse. Depois do encontro, ele vai se tornar aquilo que Cristo chamou ele para ser. E há uma diferença entre pescador de peixe e pescador de homem. E qual é a diferença? É que todo pescador de peixe tem a função de lançar a rede no ambiente de vida para trazer um peixe para o ambiente de morte. Só que quando Cristo se encontra com João, até as redes de João vai ser trocada. João não vai lançar mais a rede no ambiente de vida para trazer um peixe para o ambiente de morte. Agora ele vai lançar a rede no ambiente de morte para trazer quem está morto para o ambiente de vida. E olhe para cá, porque quando olhamos para o ministério terreno de Jesus e de João, eu costumo comparar o ministério de Jesus e de João como se fosse de Tucuruvi a Jabaquara. Me pergunte por quê? Diga por quê? Porque no começo é lotado, no meio vai esvaziando e no final está vazio. Porque o nosso ministério nunca foi confirmado pelo tanto de pessoas que nos cercam, mas é confirmado pelo tanto de propósitos que carregamos. Porque está cheio de gente por aí que é rodeado de pessoas, mas não carrega propósito. E deixa eu melhorar, o diabo não respeita quem prega bonito, quem canta bonito, quem fala bonito, quem tem muitos seguidores. O diabo só respeita quem carrega propósito. E eu vim pregar para quem carrega propósito, porque o propósito está acima do seguidor que eu carrego. O propósito está acima do cargo e da credencial que eu possuo. O propósito sempre será e sempre estará acima. João ensina algo para mim que marca muito o meu ministério. Ele escreve em uma das suas epístolas gerais: estavam entre nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, teria permanecido conosco. João é o discípulo que ensina para nós que nós não devemos estar apegado a gente que foi embora, mas nós devemos estar agarrado naqueles que permaneceram, porque se forem embora é porque estavam entre nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, teria permanecido conosco, e se permaneceu, foi revelado que não eram de nós. Então a primeira palavra que eu libero para você é: para de chorar por gente que foi embora, e agradece a Deus pelos que permaneceu. Glória a Deus. Olhe para cá. Antes de entrarmos no livro de Apocalipse, precisamos entender algumas coisas. Eu preciso muito da sua atenção. Primeiro, antes de João ser encarcerado em Patmos, João vai passar por um julgamento. Repita bem forte, diga julgamento. Diga mais forte, diga julgamento. Julgamento dado pelo imperador terrível chamado Domiciano. Antes dele vem Vespasiano, Tito e Nero. Foi levantado um imperador chamado Gaio Calígula, que foi o primeiro imperador a reivindicar adoração a si mesmo. Domiciano vai pegar a mesma proporção desse homem e vai querer que João acenda o incenso em adoração à sua pessoa. Só que aqui Domiciano quebra a cara. Por quê? Porque João não nasceu para adorar a homem, João nasceu para adorar a Deus. Então João rejeita a proposta. Domiciano olha para ele e diz: já que você rejeitou a proposta, nós te lançaremos dentro de um tacho de azeite fervente. A historicidade declara que João olha para Domiciano e diz: pode me lançar, porque se o azeite do caldeirão for maior do que o azeite que eu carrego, certamente eu morrerei queimado. Mas se o azeite que há em mim for maior, pode me lançar e eu não morrerei. Eles lançam João e a historicidade declara que eles começam a olhar e dizer: acabamos com ele, destruímos ele. Mas quando alguém inclina a cabeça para ver João, vê João vivo. Pregador, e o porquê João não morreu? Sabe por que João não morreu? É porque Cristo, antes de ser assunto ao céu, ele vai liberar uma profecia em cima da cabeça de João. E qual é a profecia? Tu serás o único que morrerá de morte natural. Então quando alguém jogou João e diz: morreu, acabamos com ele, quando viu João vivo, oh glória, eles entenderam o quê? Que a nossa promessa e a promessa de João não está baseada quando ele é lançado. A promessa se cumpre quando ele é arrancado do caldeirão. Por quê? Porque aquilo que não vem para nos matar só está nos aproximando da promessa. Aquilo que não vem para nos destruir só está nos aproximando da promessa. Pode me lançar, mas eu estou vivo. E a mesma boca que olhou para João e disse: morreu, é a mesma boca que vai ter que reconhecer: está vivo, está vivo,
Está vivo. Alguém entendeu lá atrás? Está vivo. Deus não vai mudar a boca. É a mesma boca que diz: vai inchar, vai morrer, vai cair, vai desviar. É a mesma boca que vai ter que reconhecer que foi Deus que te levantou, que foi Deus que te colocou de pé, que foi Deus que abriu essas portas, que foi Deus que te ergueu. Deixa eu ver se tem alguém que acredita nesta palavra. Levante uma das mãos para o céu e libere glória para Deus. Olhe para cá. Porque antes de encerrar João em Patmos, todo prisioneiro deveria passar por um julgamento. E todo prisioneiro deveria carregar no corpo a marca do crime que cometeu. Só que segundo o conselho da CPAD, o livro diz, a história conta, que João escreve o livro de Apocalipse dentro de uma caverna, dentro de uma... E quando fala sobre caverna eu lembro do Elias. Porque enquanto tem o Elias dentro da caverna com depressão pedindo a morte, tem o João dentro da caverna recebendo de Deus aquilo que nenhum homem recebeu. Porque o problema nunca esteve no lugar. Porque eu aprendi que não é o ambiente que faz o adorador, mas é o adorador que faz o ambiente. Então um ambiente desfavorável nunca vai impedir o céu de se abrir sobre a cabeça de quem tem intimidade com Deus. João tem tudo para chutar o pau da barraca. Irmão, isso aqui eu estou arrepiado já. João tem tudo para chutar o pau da barraca. João tem tudo para desistir. João tem tudo para olhar para trás. Só que o texto diz: e eu, João, ouvi uma voz. Eita Jesus. João tem tudo para ficar depressivo, mas ele está dizendo: eu ouvi uma voz. Alguém poderia perguntar para ele: ô João, como é essa voz? Ele ia responder: é como voz de trombeta. E o texto diz: e eu, João, quando me virei para ver quem falava comigo, eis que eu vi o que, João? 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais eu vi um ser. Ô João, como ele era? Os seus olhos eram como chama de fogo. O seu cabelo era branco como a lã. O seu rosto brilhava mais do que o sol no seu fulgor. Da sua boca saiu uma espada pontiaguda de 2 gumes. As suas vestes eram brancas e compridas. Os seus pés eram como latão, reluzente, aquecido em uma fornalha. Aí o texto dizia: eu, João, quando eu vi isso, eu caí como morto. Mas ele colocou a mão em mim e disse: João, João, não temas. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu estive morto, mas ao 3º dia eu ressuscitei. Ande derremakala machura mahai. Olhe para cá, ele está no meio dos 7 castiçais. Repita comigo, diga castiçais. A palavra castiçais significa lúxnos. E lúxnos fala sobre um candelabro, tanto de ouro como de barro. A palavra barro no grego é ostragino, é um barro que não serve para. Chega o melhor oleiro da terra e diz: não tem valor, não serve e não presta. Só que aí chega o oleiro dos oleiros e diz: para vocês não presta, mas para mim. Eu louvo a Deus, pastor Marcelo, porque existe 208 tipos de barro, mas só 8 serve para fazer um vaso. E no meio desses 8, Jesus achou eu e você. E é por isso que Paulo diz: e ele colocou um tesouro dentro de um vaso de barro. A matéria não serve para nada, mas o que ela carrega do lado de dentro é um tesouro incalculável. Olhe para cá, ele está no meio dos 7 castiçais, e castiçais não pode ficar apagado. Castiçais tem que permanecer aceso. Porque pode cantar bonito, pode pregar bonito, a pergunta é: está aceso? Pode conhecer o grego, os vernáculos linguísticos, mas a pergunta é: está aceso? Ele está no meio dos 7. Ele não está na direita. Você quer para você da glória? Ele não está na esquerda, não está na frente nem. Ele está no... A palavra meio no grego é mesos.
Imerso significa lugar de destaque. E você já parou para pensar que tudo que se destaca gera curiosidade? E deixa eu te liberar outra palavra. O texto diz que ele está no meio, o lugar de destaque. E Deus me trouxe aqui só para repetir para alguém: o lugar de destaque ainda é dele. Aqui quem prega melhor ainda é ele. Aqui quem canta melhor é ele. Aqui quem conhece mais é ele. Eu não vim pregar para quem veio aparecer, eu vim pregar para quem está agarrado. Em João 3,30, é necessário que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça e eu diminua. Deus vai começar a abater essa síndrome de estrelismo. Alguém vem para cá achando que prega melhor do que alguém, canta melhor do que alguém, conhece mais do que alguém. Mas eu não vim pregar para quem veio aparecer, eu vim pregar para quem está agarrado naquilo que Paulo disse em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Me ajude a pregar. Pega na mão de alguém, pega na mão. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Dá um saculejo para ele e ele acordar. Ah, pregador, eu não gosto desse negócio de pegar na mão de quem está do seu lado. É melhor pegar na mão de quem está do seu lado que falar mal da vida dos outros. Pega na mão dele, dá um chacoalhão. Diga para ele, diga para ela, baixa a bola. Diga, baixa a bola. Porque aqui quem prega melhor é Jesus. Quem canta é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem manda é Jesus. Eu vou dar 30 segundos para quem veio adorar. E entende, culto não é para homem, culto é para Deus. Só quem veio adorar. Abre a boca por 30 segundos. Peremia Zakatoia Mene Zakatá Shabrito Remanosia Per. Almani vem se aproximando desta casa. O céu vai cercar esse ambiente. Illuminasse Peremacanto Provada Calamaia. Deixa eu ver quem veio adorar. Deixa eu ver quem veio adorar. Está no meio dos céus. Está no meio dos céus. Está no meio dos céus. Eu sou o Alfa. Eu sou o homem. Olhe para cá. Olhe para cá. Eu estive morto. Diga bem forte, estive morto. Irmão, eu não sei pregar outra coisa a não ser Jesus. Não sei. Não sei. Tem alguém que fica bravo comigo porque eu só falo de Jesus. Mas quem me salvou foi Jesus, não foi o anjo que passeia no meio da igreja. E eu também não vim rosnar igual um cachorro, porque o poder não está no grito, o poder está na mensagem. Olhe para cá. Eu estive. O termo estive morto significa que estive temporariamente morto. Na quinta-feira, arrastaram ele para dentro do sinédrio e começaram a testemunhar testemunhas falsas, dizendo: se tu és o Cristo, eu ordeno que tu fales. Só que Cristo permanece de boca. Por que, pregador? Porque quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Quem sabe quem é não precisa se justificar. De tanto eles insistirem, quem tu és? Cristo abriu a boca e declarou: em breve vocês verão o Filho de Deus assentado à direita do Todo-Poderoso. Caifás gritou, blasfemou. Olhe para cá. Arrastaram ele, pegaram uma ferramenta por nome de azorrague, que é um madeiro de 80 centímetros de altura, 6 por diâmetro. Na ponta da azorrague eles colocavam 12 tiras de couro. Eles pegavam ossos de carneiro, iam na onde afiava a espada dos gladiadores, afiando o osso do carneiro e deixando fino como navalha, mas mesmo assim o chicote estava leve. Então eles pegavam cerca de 10, 12 gramas de chumbo, colocavam do lado do osso do carneiro, tirando a capa do condenado, que era Cristo, inclinando o corpo dele em uma pedra, amarrando as suas mãos e dando 39 chicotadas
chicotadas, mas 39 chicotadas não quer dizer 39 feridas. O chicote é 12 pontas, o castigo é 39, 12 vezes 39, 468 feridas abertas nas costas de Jesus. Para me chegar num culto desse, cruzar os meus braços e não dar um glória para Ele. Olhe para cá, Ele sofreu tanto que, segundo o médico cirurgião que vai escrever a visão da crucificação por nome de Pierre Barbet, ele vai dizer que a primeira chicotada que Cristo levou abriu uma cavidade de 3 centímetros nas suas costas. Na segunda, o osso do carneiro entrou dentro da cavidade aberta, levando consigo chumbo, cortou veias, cortou artérias. O chicote ficou colado na carne de Cristo. O carrasco, a sua mente maldosa, ele colocou um pé para trás, ele puxou o chicote com tanta força, que veio pedaços de carne no chicote. Cristo sofreu tanto que cada chicotada que ele recebia, ele dava um sobressalto de dor, o sangue espirrava e uma poça de sangue o envolvia. Ele sofreu tanto que em 2 quilômetros da via dolorosa, ele sofre de hemorragia e ele cai ao chão. Pregador, o porquê Cristo sofreu de hemorragia? Quem estudou enfermagem sabe que o sangue tem que ser refrigerado em bolsa, ele não pode ficar exposto ao tempo. Se ele ficar exposto ao tempo, ele coagula. Então lacunas abertas nas costas de Cristo, Cristo exposto ao tempo, o sangue não tendo circulação, o sangue não tendo passagem, deu pressão na cabeça, no peito, nas costas, na barriga. Ele com um patíbulo de 50 quilos, ele caiu ao chão, e quando ele caiu ao chão, a trave do madeiro vai pegar nas suas costas, e quando pegou nas suas costas, esfolou mais e mais as feridas das suas costas. Ele sofreu tanto que foi colocado uma coroa de espinho em cima da sua cabeça, e não é essa coroa de filme que você vê, é como se fosse um gorro, é como se fosse um capacete com aproximadamente 72 espinhos, cada espinho possuía 7 centímetros. Pegaram um caniço, bateram na cabeça dele. Ele está indo em direção ao Gólgota, ele está ferido, foi abandonado, foi traído, está sendo cuspido, ele foi jogado ao léu. Deitaram ele no madeiro, cravo de 17 centímetros nas suas mãos e nos seus pés, levantaram ele no madeiro. Ele está sofrendo, ele está padecendo. Agora alguém vem com uma lança, que é para você dar glória, vem com uma lança e transpassa sua costela. O texto diz que sai água e sai sangue, sai água e sai sangue. É a mesma coisa quando a mulher vai dar luz, é aquilo que chamamos de plasma, sai água e sai sangue. Era Cristo dizendo: hoje eu estou morrendo para minha igreja nascer, hoje eu estou morrendo para minha igreja nascer. Isso aqui é para você voar da cadeia, da costela do Adão a mulher foi formada, e da costela de Jesus nasceu eu, nasceu você, nasceu a igreja. Ele está pendurado no madeiro. E olhe para cá, porque eu estou sentindo a Bíblia tomando a minha boca. Ele é crucificado em uma cruz latina. Existiam 4 tipos de cruz naquela época. Primeiro, formato de um X. Segundo, formato de um mais. E terceiro, tinha um formato de T. Só que essas 3 que eu falei não tinha capacidade suficiente para colocar uma placa. A única cruz que poderia colocar uma placa era a cruz latina. E na cruz de Cristo estava escrito: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Para que quando o diabo passasse embaixo, ele olhasse para cima e dissesse: o camarada está na cruz, mas ainda é rei. Ele foi chicoteado, mas ainda é rei. Ele está sofrendo, mas ainda é rei. Ele foi abandonado, mas ainda é rei. Ele está preso no madeiro, mas ainda é o Rei dos Judeus. Deixa eu ver quem acredita que ele ainda continua sendo rei. Abre a boca, levante as mãos e libere glória para ele. Ande derramia, Zabacatoia Mefaia, eu vim pregar sobre o Calvário, eu vim pregar sobre o homem da cruz do meio. Se não fosse ele, você não estava aqui. Se não fosse ele, você não estava vivo. O homem da cruz do meio é a caneta que assinou a nossa liberdade. Abandonado, ele tem que lançar o corpo para frente para poder respirar. Só que cada vez que ele lança o corpo para frente, as feridas das mãos, dos pés se abrem mais. Olhe para cá, que se isso não dói na sua alma, na minha dói. O maior sofrimento de Jesus não foi as 468 feridas. O maior sofrimento de Jesus não foi a coroa de espinho.
não foi Judas ao trair, não foi Pedro ao negar e nem Pilatos ao lavar as mãos. O maior sofrimento de Jesus está registrado na oração que ele fez. E qual é a oração? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? O pai virou as costas para o filho, por consequência dos meus e dos seus pecados. Faz uma retrospectiva. Quem você era, para quem você é hoje. Todos aqueles seus pecados foram derramados em um homem inocente. Para mim chegar num culto desse, cruzar os braços, vou falar de mim. Eu cresci dentro de uma casa que quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai foi preso por tentativa de homicídio. Com 13 eu perdi 2 irmãos, um assalto, cada um levou 12 tiros de ponto .40 da rota. Com 15 anos foi a primeira vez que eu peguei no revólver. O irmão andando no crime organizado, as irmãs loucas de lança, o pai cheio de arma e cachaça dentro de casa. Mas tinha mamãe, uma deusa amoriana roxa de 40 anos de Deus amor. Ela passava no nosso quarto, colocando a mão em cima da nossa cabeça e profetizando: esse vai ser profeta, essa vai ser mulher de Deus. Eu lembro que após um assalto, estava eu e outro amigo, quando eu senti o cano de fuzil na cabeça, e eu ouvi a voz do policial dizendo: neguinho, a casa caiu, se despede porque a gente vai te matar. As pernas bambeou, eu senti a sensação da morte, e a única coisa que eu lembrei foi de mamãe. Eu disse: Deus da minha mãe, se o Senhor tem uma obra na minha vida, como ela diz que tem, me dá uma última oportunidade. Depois da oração, o policial olhou para mim e disse: neguinho, eu não sei o que eu estou sentindo, mas depois que você orou, eu estou sentindo de te liberar. Vai embora, vai embora, vai embora. Enquanto a minha mãe estava lá no culto dando glória, a morte estava caindo por terra. Enquanto você levanta a mão por um minuto e adora, a salvação vai descer na tua casa, vai ter salvação, vai ter renovo. A morte acabou de cair por terra. Tem livramento, tem livramento, tem livramento. Deixa eu ver quem veio adorar. Eu vou soltar o microfone e eu vou deixar os adoradores adorar. Vai. Ele foi te buscar. Você não era ninguém, estava depressivo, estava nas drogas, estava no bar, estava no baile. A graça desceu lá. Jesus colocou a mão em cima da sua cabeça, expulsou aqueles demônios, escreveu o teu nome no livro da vida. E hoje você está aqui reconhecendo que se não fosse Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui. Cristo vai beber o cálice da ira de Deus. No alto do madeiro. Porque alguém prega por aí, pastor Marcelo, que o diabo fez festa quando Jesus foi para a cruz. Mentira. Tudo que o diabo menos queria era que Jesus morresse na cruz. É por isso que ele começa a investir no coração de quem está embaixo. Se tu és quem diz que tu és, desce daí, salva a ti mesmo. Ele investe no coração de outro dizendo: salva a ti e a mim,
desce da cruz. Se Cristo desce da cruz, Ele mostra poder. Mas Ele, ao permanecer na cruz, Ele mostra o amor. E o que levou Jesus para a cruz do Calvário não foi Pedro ao negar e nem Judas ao trair. O que prendeu Jesus na cruz do Calvário não foram os pregos batidos pela guarda romana. Pregador, e o que levou Jesus para a cruz? O que levou Jesus para a cruz está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está no alto do madeiro. Havia uma dívida, só que ninguém aqui estava habilitado o suficiente para pagar essa dívida. No alto do madeiro, Ele vai dar um grito, e esse é o grito que vai mudar a nossa história. E qual é o grito? Está consumado. Vou explicar aqui, meu baterista, esse serviço é da glória tetelestai, que tem 3 vertentes teológicas que se abrange. A primeira, o primeiro significado de tetelestai era quando alguém devia uma dívida, e o mesmo pagando a dívida, eles carimbavam em uma cédula, e no carimbo estava escrito tetelestai, a dívida foi paga. A segunda, quando o seu servo recebia a ordem do seu senhor e ele cumpria com a ordem do seu senhor, ele voltava até o seu senhor dizendo tetelestai, cumpri com a ordem do Senhor. E a terceira, para você voar da cadeira, quando alguém ia para a guerra e voltava vitorioso, ele voltava dizendo tetelestai, fui no campo do inimigo e voltei vitorioso. Quando ele deu um brado na cruz, era ele dizendo: a tua dívida, quem pagou foi eu. A segunda, eu morri no lugar de vocês e eu cumpri com a ordem do Pai. E a terceira, eu fui no campo do inimigo e voltei vitorioso. É por isso que Paulo gritou: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Só que Paulo disse: a lei veio para que a ofensa abundasse, mas da onde abundou? Eu estive morto. Jesus estava dizendo: eu estive temporariamente morto. E olhe para cá, porque Paulo diz: o salário do pecado é ar. Então a consequência do pecado é ar. Então todos que pecaram, a morte levou, sim ou não? A morte levou o Adão, a morte levou o Abraão, a morte levou o Eliseu, a morte levou o Isaías, a morte levou o Ezequiel, a morte levou o Jonas, a morte levou o Mateus, a morte levou o João, a morte levou o Lucas, a morte levou o Paulo, a morte levou todos os evangelistas, a morte levou o prisioneiro da direita, o prisioneiro da esquerda. Ela parou na cruz do meio, ela olhou para Jesus e disse: hoje eu te levo. Jesus olhou para ele e disse: me levar não, Pai. Entreguei o Espírito na sexta, no domingo pela manhã. Alguém corre até o sepulcro, vê a pedra removida e o questionamento é: roubaram o corpo do nosso mestre. Só que apareceu 2 anjos dizendo: mulheres, mulheres, porque procura entre os mortos aquele que tem porariamente esteve morto, mas ressuscitou. E eu entro no texto. Olhe para cá, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 15. A queixa era essa, preste atenção, vou começar a pregar agora, vou encerrar já. A queixa era essa, pastor Marcelo: conheço as tuas obras. É missão, né? E não são nem quente e nem frio. Vocês são? Olhe para cá que você vai entender.
O porquê Jesus está fazendo esta comparação? Primeiro, Jesus está fazendo uma comparação de duas cidades circunvizinhas, 8 quilômetros cada uma. A primeira é Colosso. Repita bem forte, diga Colosso. Não, diga mais forte, se é pentecostal, diga Colosso. Conhecida pelas suas águas frias, águas terapêuticas. A segunda é Hierápolis, diga bem forte, Hierápolis. Conhecida pelas suas águas quentes. A queixa de Jesus, na verdade, era essa: vocês não são nem quentes como as águas de Hierápolis, e nem frios como as águas de Colosso. Vocês são mornos como as águas de Laodiceia, porque Laodiceia não tem fonte de água. Então a água vem por aqueduto. A água que saía de Hierápolis, a água que saía de Colosso, quando chegava na cidade de Laodiceia, se tornava uma água morna. Não é isso? E todos os viajantes que bebiam daquela sentiam ânsia de vômito. E aí ele vai dizer: quem dera se vocês fossem quente ou frio, mas vocês são morno. E por que morno? Vomitar-te-ei da minha. Imagina Deus descer aqui nessa cruzada, olhar para mim, para você e dizer: você me dá nojo. Mas Senhor, eu prego, o que adianta pregar e ser morno? Mas Senhor, eu marcho, o que adianta marchar e ser morno? Senhor, eu não perco nenhum culto, o que adianta não perder culto e ser? É difícil dar glória a Deus, né? E porque é morno, vomitar-te-ei da minha... Olhe para cá, porque o vômito é causado pelo alimento que fez mal ao corpo, que fez mal ao... Cristo é o cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo, sim ou não? Tem gente que acha que está no corpo, mas Jesus já vomitou há muito tempo. Canta, mas Jesus já vomitou. Prega, mas Jesus já vomitou. A pergunta de Deus para mim e para você é: quem você é? Quente, frio ou morno? A segunda vertente teológica que se abre, quando ele fala sobre quente e frio, quando ele fala sobre quente, ele está falando sobre pessoas fervorosas, pessoas que honram a Deus não só com os lábios, mas com as suas vidas. Porque a maior pregação, o maior louvor que eu entrego com a Deus não é com a boca, é com a vida. Porque todo hipócrita constrói com a boca, mas destrói com as atitudes aquilo que ele construiu com a boca. Então, se eu não consigo pregar com a vida, não adianta eu abrir a boca para querer pregar com ela. Então a maior pregação não é que eu prego com a boca, a maior pregação é que eu prego com a... Diga para quem está do seu lado: antes de pregar com a boca, pregue com a sua vida. Quem dera se vocês fossem fervorosos, mas vocês não são nem fervorosos. E o termo frio aqui, ele está dizendo sobre pessoas incrédulas. Quem dera se vocês me honrassem verdadeiramente, mas vocês nem me honram e nem incrédulos são. Vocês estão dentro da minha casa, conhecem a minha palavra, cantam sobre mim, pregam sobre mim, mas vocês são Taramachura Macalama Taramaya Terenia Andi Kamaya Lauin Shami Terendo Elia Teremaya cante, estou sentindo algo se aproximando desta casa. Teremaya Uramana canto Propapabachá Teremia canto Teremaya. Era uma igreja que tinha dinheiro, era uma igreja que tinha os melhores mestres, mas é a única igreja que cultuava com Jesus do lado de fora. Estou a ponto de vomitá-los da minha boca, mas Senhor, eu nunca perdi um culto. E olhe para cá, porque a mornidão é causada pela ausência de oração. Eita. Congresso lota, cruzada lota,
É o culto da oração. Nós estamos falando sobre missão. Não dá para fazer missão se a igreja for morna. Não dá para fazer missão se a igreja for. A segunda queixa é: vocês dizem, eu sou rico, nós somos ricos e não precisamos de nada. Ó, que igreja atrevida. Nós não precisamos de... Aí Deus vem dizendo: mas mal sabem vocês, é o texto, não sou eu, que vocês são desgraçados. É o texto. Vocês são pobres. E vocês são nus. Aconselho que de mim compre ouro e vestes brancas, para que cubra a vergonha da tua nudez, e que compre colírio. Ai, irmão, isso aqui me marca, pastor, porque dentro de Laodiceia tinha um centro que fabricava os melhores colírios. O colírio era tão poderoso que dava visão para quem não enxergava. Jesus estava dizendo: que adianta vocês dar visão para todo mundo, sendo que quem estão cegos são vocês. E eu nunca vi uma geração igual a essa, que quer dar caminho, sendo que estão cegos. Carregam ferramentas, mas estão cegos. Querem pregar, mas estão cegos. Querem corrigir, mas estão cegos. Peremaia. Querem dar colírio para quem não enxerga, sendo que quem está cego são eles. Querem tirar o cisco do olho do teu irmão, mas não quer tirar a trave que está no seu. Aí ele dizia: eu repreendo quem eu amo. Eis que eu estou. Eis que eu estou à porta. Se ele está batendo na porta, é porque deixaram ele do lado de fora. E eu te pergunto: tem culto sem o dono do culto estar presente? Mas eles estavam cultuando. Então eu entendo que tem muitos lugares por aí que tem tudo, menos Jesus do lado de dentro. E olhe para cá que eu vou encerrar agora mesmo. O que nós precisamos hoje, aqui nesse culto, é que a mornidão caia por terra. Porque quando a mornidão toma alguém, a inconstância começa a aumentar. Quem orava não ora mais. Quem lia a Bíblia já não lê mais. Quem jejuava já não jejua mais. E Jesus está com saudade de alguém aqui. E olhe para cá. Nós precisamos de um avivamento. Não um avivamento baseado em grito. Um avivamento baseado em arrependimento. Não um avivamento baseado em corinho de fogo, porque corinho de fogo não aviva ninguém. O que aviva ainda é a palavra. Porque a gente vai em algumas igrejas que é um batuque para lá, um batuque para cá, e não tem o verdadeiro avivamento. Vamos falar sobre missão? Jesus está batendo na porta para entrar. E Jesus não estava batendo na porta de um coração. Jesus estava querendo entrar na igreja. Ai, Jesus. Ai, Jesus, olhe para cá. Aí a nossa geração fica dizendo por aí que nós somos, olhe para cá que eu vou encerrar, que nós somos a geração do avivamento. Eu amei o que vocês cantaram, porque nós precisamos de um avivamento. Mas me desculpe, nós não somos a geração do avivamento. Sabe por quê, pastor Marcelo? O senhor conhece a Bíblia mais do que eu. Se olharmos para todos os avivamentos, ai, irmão. Ai, irmão. Ai, irmão. Ai, irmão. Os maiores avivamentos
não foram provocados com uma multidão. Os maiores avivamentos foram provocados por uma pessoa só. Um homem no país de Gales, um homem na rua Azusa, Simon, pregava aqui, e quarteirões depois o povo caía da glória de Deus. Quando a presença descia, pastor Marcelo, Simon não fazia igual uns amigos meus que acham que é eles que batizam quando estufam o peito. Quando a presença descia, Simon colocava a cabeça debaixo do púlpito e começava a gritar: o Consolador chegou, o Consolador chegou, o Consolador chegou. Olha o que é avivamento, olhe para cá, baixinho para eles entenderem. Sabe o que é avivamento? É Simon estar orando para alguém que estava com o piano abandonado, e ele orando para Deus enviar alguém para tocar. Só que naquele culto, Deus vai encher uma mulher que nunca fez música, mas quando o Espírito encheu ela, ela sentou naquele piano abandonado, ela tocou e cantou em 7 idiomas diferentes. Aí eu te pergunto, o porquê não acontece mais? Olhe para cá, porque nós somos a nação que tem mais crentes, sim ou não? Só que Jesus com 12 virou um mundo de ponta cabeça. Nós somos a nação que tem mais crentes e ficamos dentro da casa de Deus disputando. Nós estamos vivendo avivamento? A gente passa na rua da nossa casa. Eu moro lá na Guervante. Se você passar na Guervante, tem muita gente igual um zumbi, louco de K2 e K9. Isso é avivamento? Vamos falar de avivamento. Uma mulher que destruiu um casamento, e nem era o casamento dela, era de outra pessoa. Ela entrou dentro do quarto, colocou uma aliança no dedo e diz: a partir de hoje eu vou viver só para o Senhor Jesus Cristo. Foi a primeira mulher que fez uma cruzada em Las Vegas. Todos os cassinos fechou, e naquela noite mais de 100 paralíticos levantaram da cadeira. Pregador, ela pregava teologia? Não. Qual era a mensagem dela? Não machuque o meu amigo Espírito Santo. Não fira o meu amigo Espírito Santo. Não machuque o meu amigo Espírito Santo. Aí Deus ia levantando um paralítico. Alguém vinha trazendo um maço de cigarro, colocava no altar. A prostituição cessava. Aí eu te pergunto, que avivamento é esse? Deus me trouxe aqui para fazer a mesma oração que Jeremias fez para a gente encerrar. E qual é a oração? Converte-nos a Ti, e nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Volta a fazer hoje o que o Senhor fazia antes, que hoje já não acontece mais. Jeremias estava com saudade quando a glória entrou dentro do templo. Quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar. Tamanha era a glória de Deus. Imagina se Deus achar um Jeremias aqui, que vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, eu não quero viver na saudade, eu quero ver de novo acontecer. Os paralíticos levantaram, os cegos voltaram a enxergar. Eu quero esse avivamento. Eu sinto saudade. E será que tem alguém que sente saudade de quando a gente cantava o hino 15 da harpa? O povo falava em línguas estranhas. Aí eu te pergunto, por que não acontece mais? Mas Deus quer fazer aqui nesta noite. E Deus falou para mim, para vocês cantar o mesmo louvor. O mesmo louvor. Não é o mesmo louvor. E eu faço uma pergunta. Quem aqui reconhece que precisa de mais de Deus? Sai do seu lugar e dobra os joelhos aqui na frente. Pregadores pregadores, recebam essa profecia. Pregadores que aqui estão, se preparem, vão pregar diferente. Adoradores que aqui estão, se preparem, vão adorar diferente. Vem para cá, Sara, vem para cá.
Saia do seu lugar. Quem quer mais? Dobre os seus joelhos aqui. Ange. O que Deus vai derramar sobre esta casa agora vai ser extraordinário. Você vai começar a orar agora, dizendo para Deus: Deus, eu quero mais. Jesus está com saudade dos teus propósitos na madrugada. Jesus está com saudade daqueles propósitos às 3 horas da madrugada. Jesus estava com saudade quando você lavava a louça falando em línguas estranhas. Jesus está com saudade quando você lia a Bíblia, as lágrimas escorriam e caía na Bíblia aberta. Jesus está com saudade. Eu vou orar, Pai, em nome do teu Filho Jesus de Nazaré. Eu te peço agora pelo poder poderoso da tua palavra. Cerca essa casa. Vocês que estão aí atrás, se coloque de pé e ore por alguém, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, cerca esta casa pelo poder da oração e do teu nome, Jesus. Senhor, tem um homem aqui, Senhor, ela para a sempre aqui que é mais de ti. Eu te peço, cerca esta casa. Aonde tiver alguém com o coração aberto, enche ela de poder agora, enche ele de poder agora. Há uma glória que vai tomar esta casa. Quem não é batizado, abre a boca da glória e seja batizado agora, 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 agora. Olha essa glória que toma a casa agora. Isso. Pregadores sejam revestidos. Isso. Esse louvor vai ser a sua oração. Levanta essa geração, desperta a igreja.
Ele tá Remanácia que desce como fogo, Urabacalabá, Xóbria, e vem comer Pentecostes. E enche-me de novo. Então profetiza, profetiza.
Senhor. Eu restauro a tua saúde. Teremaia, Uniminaça, tua casa ia sofrer a todo luto, mas disse o Senhor: eu te trouxe aqui para fechar tua sepultura e dizer: a morte cai por terra agora. Receba a saúde, receba a saúde, receba a saúde, receba. Ao seu lado, diga para quem está ao seu lado: Jesus está voltando. Diga, você querendo ou não, Jesus está voltando. A palavra do Senhor. Oh, glória!